Faltam poucas horas para o Fed cortar os juros e esse é o evento que todo o mercado está ansioso por vir. Afinal, sempre dizem que quando cortam os juros acontece uma alta infinita. Mas se o mercado fosse tão simples assim, seria fácil demais. O problema é que esse corte de juros ele vem acompanhado de algo muito mais sério, que é a grande crise nos Estados Unidos. Afinal, lá fora o desemprego está subindo, a inflação também está alta e a última vez que esses dois indicadores se alinharam, tivemos uma grande crise na economia americana. Por isso, hoje eu quero te municiar com dados e informações do que aconteceu nos últimos cortes de juros com o mercado cripto e o mercado volátil, para que você não caia na ilusão de que depois da quarta-feira o mercado ele vai direto para a lua. Na verdade, do jeito que as coisas estão, é bem provável que aconteça o contrário no curtíssimo prazo. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender de fato o que acontece com o mercado quando o Fed corta os juros. E se esse é um conteúdo que faz sentido para você, já deixa o like, porque isso mostra pro YouTube que esse assunto é importante e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E claro, se inscreve no canal para você não perder as próximas análises, porque o que vai acontecer nos próximos dias pode mudar completamente o rumo do mercado. Antes de começarmos, já deixa sua opinião nos comentários. Você acredita que o Fed nessa reunião vai cortar 0,5% ou 0,25% nesta quarta-feira? Deixa aí nos comentários, porque vemos aí alguns economistas especulando em um corte de 0,5%. Será que vai acontecer? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Primeira coisa é o contexto atual. Qual é o contexto? Bom, essa semana nós temos aí alguns dados importantes para sair. Nessa terça-feira já saiu dados do núcleo de vendas do varejo. E esse é um dado que veio acima do esperado pelo mercado. Ou seja, isso indica um pouco que a economia não está desacelerando tanto assim. O mercado acreditava em um número e esse número veio acima do esperado. Já a quarta-feira, dia 17, é o dia mais esperado do ano de 2025, onde nós potencialmente teremos o nosso primeiro corte de juros do ano. E sobre essa data nós temos algumas coisas importantes para falar. Depois, quinta-feira, dia 18 de setembro, pedidos iniciais por seguro-desemprego também são dados bem relevantes aí para ver a saúde do mercado de trabalho. E sobre o corte de quarta-feira, boa parte do mercado acredita em um corte de 0,25%, uma pequena parte acredita em corte de 0,5%. Ou seja, se o corte vier em 0,5%, vai ser acima do que o mercado acreditava, e isso pode ter duas interpretações. A primeira, a inflação está controlada e por isso o Fed tem mais espaço para cortar os juros. A segunda, que é a narrativa que estamos seguindo, o mercado de trabalho está tão fraco que o Fed tem que cortar mais os juros, mesmo com a inflação alta, para resgatar a economia. Então, nesse segundo cenário, não é muito bom esse corte de 0,5%. Mas do jeito que as coisas estão, é muito provável e está praticamente confirmado que o corte será de 0,25%. O principal motivador para esse corte não é a inflação controlada, mas é o mercado de trabalho mais enfraquecido, só que ele não está tão fraco assim a ponto de ter que cortar os juros muito mais do que 0,25%. Então, por enquanto, o Fed ele vai cortar os juros na quarta, mas o motivo não é tão bom assim. Poderia ser pior? Poderia, mas ainda não é o melhor cenário de todos. Outra coisa importante é que a economia americana sim está fraca e a inflação está persistente. Mas o que todo mundo quer saber, quem segue esse canal também quer saber, é o seguinte: quando o Fed corta os juros, é alta infinita ou não, né? Porque todo mundo fala isso, que vai cortar os juros, vai aumentar a liquidez e por isso o Bitcoin vai explodir e as altcoins também. Mas será que é realmente isso que acontece? Bom, vamos lá fazer uma análise histórica das últimas fases de ciclo de corte de juros que tivemos. Puxando 2019, quando tivemos um ciclo de corte de juros, 2020, outro ciclo de corte de juros e 2024, que foi o último ciclo de corte que tivemos, ano passado. Então, qual foi o retorno do Bitcoin depois do corte de juros? Isso levando em consideração uma janela de tempo de 30, 60, 90 e 180 dias. Isso daqui é o mais importante, tá? A janela de tempo depois do corte de juros, porque as pessoas acham que vai cortar os juros e no dia seguinte o negócio já vai subir em linha reta, e não é bem assim que funciona. Porque é só você pensar de forma lógica, né? O que influencia na economia de fato um corte de juros? Vai aumentar a liquidez de forma imediata que já vai fluir direto para Bitcoin? Não é bem assim. Cortou os juros, leva um tempo até esse dinheiro aumentar na economia de fato e depois isso respingar no Bitcoin para trazer uma alta sustentável. Uma alta que vem logo após o corte de juros costuma ser uma alta de manipulação do institucional. Então vamos puxar uma análise rápida aqui. Em 2019, né, quando entramos em um ciclo de corte de juros, nós tivemos retornos negativos do Bitcoin, tanto em 30 dias depois do corte, quanto 60 dias após o corte, 90 e 180 dias. Ou seja, 2019 o mercado não respondeu tanto assim ao corte de juros de forma positiva. Inclusive o Bitcoin teve um retorno de menos 20% 60 dias depois do corte. Mas também nós temos que levar em consideração que nós estávamos aí num ciclo bear, né, do Bitcoin. Ou seja, desde 2018 o Bitcoin já estava enfrentando uma fase de correção e o corte de juros não influenciou em nada em trazer altas ao mercado. Inclusive aqui no gráfico do Bitcoin esse corte aconteceu mais ou menos aqui, ó. O Bitcoin até teve um rally de alta antes do corte de juros, né? Bateu ali os 13 mil dólares, cortou os juros aqui em agosto de 19 e aí depois o mercado ele corrigiu bem, tá? Voltou ali para a região dos 4 mil dólares, ou seja, aqui não teve tanta influência, né? E, inclusive o Bitcoin ficou mais de um ano aqui no período corretivo, até 2020, aí depois final de 2020, aí sim a gente entrou numa fase explosiva de alta. Mas pode ver que o corte aqui atrás não trouxe nenhuma alta para o mercado. Depois do ciclo de 2020, onde tivemos o primeiro corte deste outro ciclo, né? Foi ali no mês de março de 2020. Mais uma vez, nos primeiros
primeiros 30 dias o Bitcoin teve um retorno negativo após o corte, menos 20% de correção. É claro que aqui a gente teve alguns eventos aí excepcionais também no mercado. Foi essa correção logo depois do corte de juros, né? O Bitcoin corrigiu ali 60% num crash muito rápido, mas tem muito mais a ver com a parte da pandemia, da situação global desse momento, né? Onde ele teve esse crash e depois ele teve uma recuperação em V, mas o corte de juros em si não influenciou em nada na alta do Bitcoin. Aqui tem muito mais a ver com impressão monetária, né? Do que o corte de juros sozinho. Então podemos ver mais uma vez aqui que neste outro ciclo de corte, o Fed no curtíssimo prazo não teve nenhuma influência. Mas aqui o interessante, ó, que 180 dias depois do corte e 90 dias depois do corte, sim, o Bitcoin teve retornos positivos. E aqui foi o início do bull market do último ciclo. Agora puxando 2024, no final do ano passado também tivemos um ciclo de corte de juros, onde o Fed cortou 0,5% e depois cortou de novo 0,25%, dando início à fase de redução dos juros. Diferente dos outros ciclos, né, nos primeiros 30 dias o Bitcoin já teve um retorno positivo, nos primeiros 60 dias após o corte o Bitcoin também teve um retorno mais positivo ainda e depois de 90 dias também teve um retorno muito bom. Então o primeiro corte do ano passado ele veio aqui, ó, então olhando no gráfico o Bitcoin ele estava nessa fase lateral, né, em tendência de baixa, mas bem lateral, e aqui tivemos o corte, o Bitcoin até teve uma leve alta nos primeiros dias, só que depois ele devolveu toda a alta e ainda corrigiu mais do que o preço do dia do corte de juros, né, mas ele já tinha feito um fundo aqui mais baixo e ele fez um fundo mais alto. Isso daqui caracteriza início de alta. Apesar da correção depois do corte de juros, aqui o Bitcoin estava dando sinalização de um início de uma tendência de alta. Depois no mês seguinte também tivemos um outro corte de juros, depois em novembro tivemos outro corte de juros, né, que foi aqui, e aí sim o Bitcoin já estava numa tendência de alta e aqui os dias após o corte também foram muito positivos, mas aqui ele já estava em um rally de alta, então não foi o corte em si que trouxe alta para o Bitcoin, mas sim aqui foi bem positivo. Pegando o retorno do Bitcoin após o primeiro corte de juros do ciclo de cortes, né, nós temos aqui de forma clara, ó, 7 dias depois do corte, ou seja, uma semana após o corte, o retorno negativo na média, ó, de menos 9,45% e um retorno médio ajustado que pega aí os últimos 30 dias, né, onde a gente pega o retorno descontado com o efeito dos 30 dias anteriores também ao corte de juros, né, que tem toda essa especulação sobre o corte, vai cortar e aí vai ter alta infinita. O retorno do Bitcoin foi de menos 6,16% comparado 7 dias depois do corte. 14 dias depois o retorno foi pior ainda, 11,7% negativo e 8,3% negativo também no retorno médio ajustado. 30 dias depois o retorno ainda estava negativo, 7,4%. 60 dias depois, aí sim, a gente começa a ver um efeito positivo no preço do Bitcoin, um retorno de 7,8%. 90 dias depois um retorno de 9,6% e na média 180 dias depois é o melhor período possível após o corte de juros, um retorno de 19,3% na média. Então a primeira conclusão básica aqui é que o corte de juros em si não causa um aumento no preço do Bitcoin, pelo menos não a curtíssimo prazo. Na verdade, tudo depende do contexto que o Bitcoin está inserido. Nós vimos aí nos ciclos passados, como ele estava em bear market, o corte de juros não teve efeito nenhum, nem no ciclo de 2020 o corte de juros teve um efeito imediato, mas 180 dias depois, na média, o corte de juros sim traz um efeito positivo ao preço do Bitcoin. Só que outra coisa que nós temos que levar em consideração, como eu falei, é o ciclo. Qual é o contexto do mercado? Nós podemos utilizar aí as médias, por exemplo, de preços. Aqui no gráfico, por exemplo, eu costumo utilizar a média de 8 períodos, a média de 21 períodos, aqui a média de 56 períodos e a média de 200 períodos. Então, levando em consideração a média de 200 dias, aqui tem que prestar bastante atenção. Quando o Bitcoin está acima da média de 200 períodos e temos um corte de juros, geralmente o tempo depois do corte não costuma se refletir em um bom aumento de preços. Na verdade, costuma vir uma correção maior. Quando ele está acima da média de 200, 7 dias depois do corte, o retorno é negativo, 14 dias continua negativo, 30 dias negativo, até que chegamos aqui no período de 180 dias. Aí sim temos retorno positivo. Já quando o corte acontece e o Bitcoin está abaixo da média de 200 dias, geralmente o retorno é mais rápido e é maior. Então, a partir de 30 dias depois do corte de juros, quando o Bitcoin está abaixo da média de 200 períodos, aí o retorno já costuma ser positivo, 60 dias depois é muito positivo, ó. O retorno médio está acima de 40%, 90 dias depois costuma ser a melhor fase possível, porque aí sim, os 3 meses de alta do Bitcoin entregam um retorno ainda maior, acima de 50%, e depois quando chegamos em 180 dias, o retorno já cai um pouco, mas ainda é um retorno muito bom e próximo a 40%. Então, basicamente, nos dois cenários aqui, ó, o retorno acima de 180 dias provavelmente será positivo no Bitcoin. Então, puxando 180 dias depois do dia 17, né, primeiro corte de juros desse ano, ali no mês de março, 16/3/2026, provavelmente você vai ter um retorno muito positivo no Bitcoin. Eu sei que no mercado cripto, né, um dia já aparece uma semana já aparece um mês, e um mês já aparece aí vários e vários meses. Então, nem se fale 6 meses depois do corte, né, parece que já foi uma eternidade. Mas a verdade é que, com base nos dados e no histórico, o efeito não é imediato do corte de juros. Por isso, temos que ter muita cautela e gerenciamento de risco na hora de nos posicionarmos agora
agora pensando na alta depois do corte de juros. Porque no curto prazo, 7 a 30 dias, o corte de juros não significa alta imediata, pelo contrário, muitas vezes vem acompanhado de correções. Num prazo um pouco maior, de 60 a 90 dias, é onde a tendência positiva começa a se manifestar, especialmente nos primeiros cortes de cada ciclo, ainda mais se o Bitcoin está abaixo da média de 200 dias. E no prazo um pouco maior, 180 dias, o Bitcoin ele tende a se valorizar principalmente após o primeiro corte do ciclo, com um resultado consistente e positivo em 100% dos casos. Então, basicamente, o que significa esses 6 meses após? É que a chance é extremamente alta de você ter um retorno positivo com o preço atual do Bitcoin, mas que no curtíssimo prazo você ainda pode sofrer com correções, principalmente até a metade do mês seguinte, que seria a metade do mês de outubro. Só que depois disso, ao final do mês de outubro para novembro e dezembro, a chance é muito alta de termos já um retorno muito bom nos ativos. E se puxarmos em qual fase estamos nesse momento, nós estamos em uma fase de acumulação, onde o mês de julho e o mês de agosto foram fases de realização de lucro, né? Onde tivemos uma boa movimentação de carteiras nessa fase. E agora nessa fase laranja, né? Voltamos a uma fase de acumulação. Muito parecido com o que aconteceu no final do ano passado e início deste ano, né? Essa foi a fase de realização até janeiro. De janeiro em diante, o Bitcoin ele ficou lateral, mas começou já uma fase de acumulação. Quando ele teve uma correção maior ali nos meses de fevereiro, março e abril, aí a acumulação se intensificou e depois entramos mais uma vez no ciclo de alta expansão de preços e passamos pela fase de realização e voltamos a uma fase de acumulação. Outra coisa bem importante é que o Total 3 ele voltou a testar a sua máxima histórica, ali o 1,16 trilhão de dólares, e por enquanto ele ainda não conseguiu romper essa máxima histórica, mas estamos muito próximos do mercado de altcoins tentar fazer um rompimento verdadeiro aqui dessa região. É claro que nós temos que ter cautela nesse período, né? Porque essa é uma zona de extrema resistência e tem muita venda de altcoins nessa região. Então por isso, no curtíssimo prazo ainda não tivemos nenhum rompimento verdadeiro. Então analisando de forma geral, sim, o mercado cripto ele está dando sinais de que ele quer romper topo histórico aqui no mercado de altcoins. Só que a curto prazo é normal ter correções nessa região, porque é uma região de extrema resistência, porque é o topo histórico. Mas na minha visão, qualquer recuo que aconteça aqui dentro do mercado de altcoins no geral, né, vamos encontrar oportunidades de nos posicionarmos dentro desses meses aí de setembro e outubro. E ainda mais pegando esse histórico, né, de que após o corte de juros dos 7 a 30 dias iniciais, o mercado costuma trazer correções. Essa potencialmente seria a melhor janela de oportunidade que nós teríamos aí desse ano, antes de uma alta mais forte que pode acontecer no final do ano, no final de outubro, novembro e dezembro. E por enquanto o Bitcoin se mantém em estrutura de alta, acima das médias, né, em tendência de alta, só que ele está sofrendo uma enorme resistência aqui nessa região dos 116 dólares, como eu havia falado nos últimos vídeos. Inclusive, se ele fizer aquele movimento que eu tinha comentado, né, que ele ainda pode fazer nesse contexto atual, fazer um recuo um pouco maior, né, voltando aqui a 113 mil dólares, que seria o primeiro suporte, ou até um pouco mais baixo, que aí sim ia trazer um pouco de medo pra galera no mercado, né, que pode ainda acontecer entre setembro e outubro, aí vamos ter um cenário um pouco mais confortável de exposição a risco. O Ethereum, por exemplo, segue naquela fase lateral, fez um terceiro topo, está entregando uma correção, ainda pode buscar aqui, ó, 4.200, quem sabe no melhor cenário 3.900 pra gente fazer uma acumulação dentro desta faixa de preço aqui de Ethereum. Então, no geral, meu posicionamento agora ainda é ter cautela, não vou me expor a tanto risco assim, pensando que depois do corte de juros o mercado vai subir infinitamente, mas ao mesmo tempo tendo a mentalidade de que após o corte de juros sim, podemos ter uma correçãozinha um pouco maior. Já está tendo uma correção agora no início da semana, pré-corte de juros, onde eu enxergo aí essa correção com bons olhos para tirar o excesso de pessoas alavancadas. Se o mercado cair ainda mais, aí sim eu estaria usando meu caixa para aumentar a exposição a risco a preços melhores, sem cair em FOMO e euforia. E sim, eu preciso entender que mesmo que o Bitcoin corrija e as altcoins também, não é uma correção para entrar em um bear market, é uma correção ainda normal, com topo local do Bitcoin para depois, até março do ano que vem, quem sabe, continuarmos subindo. Agora, se você quiser ter um acompanhamento de perto, fazer parte da nossa comunidade do RCC, você pode responder o formulário que tem aqui embaixo no link da descrição, para depois a minha equipe de suporte analisar o seu perfil e ver se faz sentido ou não você entrar dentro da nossa comunidade. Lá estamos toda semana analisando o mercado, também eu mostrei as compras que fizemos, não só em mercado cripto, mas também no mercado tradicional, né? Dando um exemplo de uma entrada que fizemos de acordo com a movimentação do ouro e também do dólar, que foi nesta empresa aqui de mineração. Do momento de entrada até agora já tivemos um retorno aí em pouco tempo, né? Dentro de 2 semanas de 45%. Solana também foi uma moeda muito cantada na nossa comunidade quando ela estava dentro dessa região aqui dos 196 dólares, bem recente mesmo, né? E ela já teve uma valorização aí de 22%. Agora na comunidade estamos num período de caçar oportunidades nesse mês de setembro e outubro, principalmente em correções, para surfar uma alta maior no final do ano. Mas no mais é isso, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda pra caramba, também se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar atualizado. E lembra, fala aí nos comentários se você acha que o Fed vai cortar 0,25 ou 0,5. No mais é isso, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!